Olha, é um dos menores livros da Bíblia. É um dos menores livros da Bíblia, exatamente. A gente nem sabe, assim, por que o livro de Ruth entrou no cânon, porque pegou a história de uma mulher, outros pensam que foi só por causa da ancestralidade de Davi, mas a gente pode ler essa situação de uma maneira inversa. Ele é pequeno. Mas olha que interessante. Foi o único ancestral de Davi que teve um livro escrito só para contar a história dele. Você não tem nenhum livro contando a história de Jessé, pai de Davi. Você não tem nenhum livro contando a história da mãe de Davi. Mas a Ruth tá lá. Bonitinha a história dela. Mas será que esse livro é importante por causa dela ou porque ela de alguma forma gerou Davi depois? As duas coisas. As duas coisas. Não são incongruentes. Por causa dela e ela gerou Davi. Porque se fosse só por ter gerado Davi, eu esperaria ter um livro também contando a história de Jessé. E não há. Mas ao mesmo tempo ela é a ancestral do grande rei Davi. Então temos que conhecê-la. E por que dos ancestrais de Davi, essa é aquela que merecia um livro com 4 capítulos? Ela teve um destaque. Então, o que parece ser pequeno, um livro pequeno perto de Juízes, que tem 21 capítulos. Não, mas vamos olhar para o outro lado. Juízes tem 21 capítulos, falando sobre vários juízes de Israel. Não tem um livro exclusivo só para a vida de Ruth, para a vida de Sansão. Você não tem um livro exclusivo só para a vida de Débora, de Baraque. Você não tem um livro exclusivo só para falar da vida de Jefté. Estou falando dos juízes de Israel. Mas você tem um livro exclusivo só para falar de Ruth. E também tem a lógica de que você bem mencionou que ela é de Moab, certo? E o fato de ela ser de Moab, que é um lugar, digamos assim, pecador, e de lá gerar uma linhagem tão bela e ao mesmo tempo uma redenção através da fé dela, isso aqui também nos demonstra que, mesmo eu sendo de Moab, pela fé em Deus, é possível que eu me salve e de mim nasça uma bela linhagem. Olha, isso aqui eu pego com um asterisco. Porque talvez muita gente, eu falo isso até como se eu estivesse olhando para um espelho. A minha formação em termos de geração familiar é tóxica. Eu não tenho uma história bonita para contar de família. Mas eu falo para você que está assistindo a gente. Você não é obrigado a seguir as tendências herdadas pelos problemas patológicos da sua família.